Fala pessoal, muito boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Radar da Semana, domingão, dia 29 de janeiro. Primeiramente, já peço desculpas aí porque esse vídeo vai subir atrasado. Estou gravando às 14 horas e 32 minutos deste domingão. Voltei de viagem aí de São Paulo, acabei me atrasando um pouquinho, tá? Então vai ser um pouquinho mais tarde aí para todos vocês, tá? Peço desculpas com relação a isso, mas não deixei de vir aqui e gravar para vocês, então espero que seja realmente muito útil para todos, tá? Vou dar a vinheta, peço gentilmente que você já deixe aí o seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal e também deixe aí nos comentários desejando uma boa semana para todo mundo, bons trades e que a semana seja positiva, né? Vamos que vamos. Vou comentar aí sobre Ibov, dólar, Petro, Vale, índices e alguns ativos, tá bom? Vinheta primeiramente. Então vamos lá, ó. O Ibov está na tela aí para vocês. Para quem pulou a vinheta, por gentileza, deixa aí o joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. E peço desculpas mais uma vez aí pelo atraso para vocês aí, tá? Tô gravando agora, são 2h34 minutos neste momento do dia 29 de janeiro, tá bom? Vamos lá, Ibovespa, ativos que eu vou comentar, tá? Ibov, dólar, DI futuro, S&P, petróleo, Petro, minério, Vale, índice do setor de consumo, energia, financeiro, materiais, mobiliário e aí os ativos que eu separei que podem apresentar algo mais relevante aí para essa semana, pelo menos na minha avaliação. Tá um pouquinho complicado aí, tá? Bem chatinho aí essa semana. O Ibov devolvendo, como vocês estão vendo aí na tela, já vou comentar. Então deu uma complicada aí, tá? Os ativos são Cielo, Embraer, Iguatemi, Marfrig e Natura, tá bom? Esses serão os ativos que eu vou comentar aí também. Então, tirando eles aí da tela, Ibovespa, na última semana primeiro, fechando aqui em leve, mas muito leve, alta de 0,25%. Vinha apresentando uma alta de 2,5%. E olha só, respeitou essa região de resistência. Mais uma vez, já tinha testado uma, duas e essa foi a terceira, tá? Então a gente testou aí pela terceira vez a região dos 112.764 pontos aqui pelo gráfico semanal. E aí, Kaique, podemos ter aí um movimento mais travado no Ibov e que seja realmente mais travado ao invés de devolver aqui, tá? Perder a região dos 110.500, que é a região da média móvel, voltar a oscilar abaixo ali daquele outro fundo e ficar aqui mais para baixo da região dos 110 e 108 mil pontos, tá? Então que seja realmente mais travado, mas aqui em cima realmente, no máximo vindo testar aí a região dos 110.500 pontos, tá? Mas deu uma complicadinha mesmo. Essa sombra aqui que deixou, que foi exatamente do candle de sexta-feira ali, não foi legal, tá? Vinha apresentando rompimento aqui da região dos 113 mil pontos, fechou bem, aí deixou um candle de indefinição e devolveu forte, tá? Devolveu forte, tá aqui ainda acima da média móvel de 3 períodos, pelo diário ainda não perdeu aí basicamente essa lateralização, então por mais que tenha sido forte aqui, quando a gente olha para gráfico diário, vamos ver se consegue realmente segurar, se vier mesmo para baixo aí que venha de maneira mais fraca aqui para testar os 110 mil pontos, que é essa região de topo, se aproximar desse fundo. Por que fraca, Kaique? Mais uma vez, se fizer aqui em 2 pregões já voltando para esse nível de suporte, não ficaria muito legal, tá? Então que seja realmente com pouca força. Melhor ainda se deixar um candle aqui e ficar travado aí, né? Gera um sinal de alta e fica travado por aqui novamente, tá? Melhor seria isso, ou melhor ainda, claro, quem sabe aí devolvendo, a gente está falando de renda variável, nunca se sabe. Já, por exemplo, aí no primeiro ou segundo pregão da semana, esse grande candle de baixa. Vamos avaliar, tá? Mas não foi legal mesmo aqui, este candle preto aqui que foi apresentado no último dia, tá bom? Vamos ver se segura no 112 a 110 mil pontos aí na próxima semana. Dólar. Dolfut. Na última semana, o dólar aí apresentando queda de 2,11%. Está próximo aí do vencimento do último contrato. Deixa eu tirar ele aqui.
Enfim, se segurando aqui ainda na região dos 5,111, 5,110, tá? R$ 5,10 basicamente. Está se segurando nessa região importantíssima de suporte aqui de médio prazo. Temos um fundo, outro fundo, um topo. Vamos ver se o dólar vai tentar se recuperar aqui, voltar para dentro desta lateralização toda. Só tá pior que o Ibovespa, o dólar, tá? Isso aqui tá muito feio mesmo, tá? Então, pior que o Ibov, só o dólar mesmo aí. Tá? E o que seria relevante aí, então para o dólar de maneira mais positiva, né? Seria voltar para cima da média, voltar para cima da máxima dessa semana, na região aí dos 5,230, 5,231. Isso seria o mais interessante aí, olhando mais na ponta positiva do dólar. Do contrário, deu sequência no movimento de baixa, que já vem sendo apresentado, e perdeu, confirmou um fechamento abaixo aí do suporte dos 5,08, 5,06, pode sim esticar para baixo dos R$5 aqui o dólar, tá? Nas outras semanas. Então vamos ficar de olho se vai realmente querer perder o suporte dos 5,110 ou se vai vir aqui confirmar este fechamento abaixo desta região toda de lateralização, tá? Então estamos num nível de preço muito importante aqui para o dólar e que a gente já sabe, tem bastante pressão compradora aqui. Por quê, Kaique? Que sempre que testa essa região, devolve aqui das últimas semanas, tá? Da primeira vez devolveu na pressão vendedora, mas das últimas aqui, sempre que testou esse nível de preço, entrou pressão compradora. Tá? Entrou pressão compradora. Bateu lá, bateu a primeira, semana de alta. Aí voltou, bateu a segunda, semana de alta com movimento de alta. Voltou lá de novo, numa pancada, né? Devolveu na mesma pancada, tá? Ó, aqui, ó, na sequência. Aí veio fraquinho, bateu, segurou, tá batendo de novo. Então, ou seja, entrando bastante pressão compradora. Por isso que eu falei, se conseguir confirmar um fechamento aqui abaixo, aí a gente pode ter sim o dólar negociando abaixo dos R$5. Vamos ver aí o que vai acontecer essa semana, tá bom? Gráfico diário aqui ainda não tem sinal de alta, mas já deixou aqui fraqueza na ponta vendedora. Por quê? 2 candles fortes de queda, temos um de indefinição, que é um de correção, basicamente. E aí o seguinte, era para já dar sequência aqui no movimento de baixa, fechando no campo negativo aí. A gente até teve a perda de mínima, mas veio fechar no positivo. Fechou aí com uma boa alta de 0,63. Gerando sinal de alta aqui, pode vir testar a região de suporte, região de resistência da média. E dependendo de como for aí esse teste, se já vier num único candle de força aqui, a gente pode ter aí até o teste na região dos 5,240, tá? Ao invés de só parar nos 5,160 aqui, a gente pode ter o dólar andando um pouquinho mais aí, tá bom? Mas para isso precisa não só do sinal, mas também de um candle mais de força aí, dando sequência no movimento em diante, tá bom? Falando agora do DI futuro, na última semana vimos o DI estável, 0,19%. Chegou a fechar em alta aqui na semana anterior, com 3,26% de alta, segurando aí acima da média. E aí essa semana, olha só, fechou estável, né? Chegou até a cair bem aí, oscilar abaixo da média mais uma vez, mas superando máxima da semana anterior. Ou seja, demonstrando que realmente quer ficar aqui em cima da média, quer ficar acima aí dos 12.773. Quando a gente olha lá pelo gráfico diário, até enfraqueceu aqui esse baita topo que foi apresentado lá no início da semana, né? E está tentando vir para romper aí. Cria-se uma expectativa aí de um movimento de alta se conseguir reverter esse topo, que seria superar a região dos 12.910. Caso isso aconteça, né, não só essa superação, mas também a confirmação de um fechamento acima deste nível de preço, a gente pode ter aí o DI vindo buscar a outra região dos 13.270. Mas para isso precisaríamos desta confirmação aqui. Ah, então, Kaique, se eu quiser olhar mais para compra, o ideal seria aguardar aí fechar acima realmente desse último topo descendente. No contrário, se não superar essa máxima aqui, ficar de lado aí, eu ainda não compraria DI, tá? Não olharia aí para a posição compradora. E se perder mínima aqui, menos ainda, tá? Porque aí pode continuar aqui respeitando esta linha de tendência de baixa aqui de curto prazo do DI. Deixa eu colocar desse lado aqui o semanal, tá bom? Então vamos ficar de olho aí para ver se vai conseguir realmente reverter esse topinho aqui também, os juros futuros. Falando agora de S&P 500, vou colocar aí na tela para vocês
o gráfico do S&P, que na última semana fechou em boa alta de 2,47%. Tivemos aí, então, não só aqui o enfraquecimento da tendência de baixa, né, mas como também aí a anulação dela com esse novo sinal de fundo ascendente. Então, quebrou a tendência de baixa. Temos uma tendência indefinida com um viés mais positivo, podendo reverter aqui este topo na região dos 4.110 pontos aqui, o S&P 500. Reverteu este topo descendente, pode buscar a outra resistência nos 4.270 pontos. Então, Kaique, se eu quiser olhar para a compra, sim, precisa aguardar pelo menos aí a confirmação dessa reversão. Seria um fechamento acima aqui, já seria o suficiente para pegar algo extra aí de entrada, tá? Só a superação já realmente anula esse topo descendente, tá bom? Já anula aqui sim esse topo descendente, tá? Mas a confirmação seria bacana aí para entrar já de repente na ponta compradora. Aí, dependendo do ativo, né, você avaliar, poxa, está fazendo sentido esse aqui, esse outro papel, tá? Seja BDR ou ali diretamente no mercado americano. Mas temos quase esta reversão de topo aqui. O que seria ruim aí seria gerar um novo topo no mesmo nível de preço. Se perder, inclusive, os 3.780, confirmaria aí um topinho duplo, tá? Um topinho duplo, aumentando a chance de voltar ali para os 3.510 pontos. Então, tomar cuidado aí. Pode até realmente também vir aqui, superar essa máxima e fechar aqui com candle de baixo. De repente aqui um formato de um martelo invertido, uma estrela cadente, né? E devolver aqui. Também seria aí um topo duplo na região dos 4.100, tá? Então, tomar um cuidado. Por isso que eu falei que seria bacana se tivesse a confirmação extra aqui acima. Confirmou, próxima resistência 4.280. Falando aqui agora do petróleo, já colocando para vocês o Brent, sempre escrevo Brent 3. Petróleo, temos aí o petróleo já basicamente segunda-feira, 23 de janeiro. Da última semana, achei que era o diário aqui, da última semana, queda de 1,83%, reverteu o sinal de topo descendente aqui, tá? E ainda está trabalhando aqui em cima dessa região. Que região? Dos 86 dólares, basicamente, tá? Ainda está trabalhando acima desse nível de preço, que é essa região de topo mais este fundo. Não confirmou um fechamento abaixo, tá? Então, segue ainda com uma possibilidade de poder ainda dar sequência nesse movimento, tentar testar lá a região dos 98 dólares. Falando de curto prazo, gráfico diário, temos aqui a tentativa de um sinal de fundo que não deu sequência no movimento e voltou para testar novamente estes topos anteriores, mais a região da média. Ficando aqui em cima, não perdendo esse nível de preço, gerando sinal de alta no decorrer da semana, ainda encaixaria a possibilidade aí de compra no petróleo, tá? A gente conseguiu ver aqui, teve basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 candles dentro do movimento de alta. E aí corrigir 1, 2 já quer ir embora? Fica estranho realmente. Tá? Então a gente pode ter sim aqui um pouquinho mais de correção para depois tentar dar sequência neste movimento de alta. Tá? Então seria natural aí se o petróleo resolvesse ainda ficar um pouquinho mais de lado aí. Tá? Mas enquanto não confirmaram um fechamento abaixo dos 85, segue ainda com um leve viés mais positivo de poder ter algo mais para cima. Falando agora já de Petrobras, na última semana, queda de 2,84%, superou a máxima da semana anterior, foi lá em cima, testou a resistência deste candle de baixo aqui, não conseguiu fechar o gap que tem aqui no gráfico semanal, não fechou e devolveu. Tá? Ainda trabalha acima da média, na região dos R$25, pode até perder mínimo, mas vamos ver se consegue pelo menos se sustentar acima aí. Para quem está comprado aqui de médio prazo, essa perda de mínima é um sinalzinho de saída. Kaique, mas e se perder mínima, bate na média e segura? Pode acontecer. Se quiser correr o risco de não sair, deixa um stop aqui abaixo da mínima da semana anterior, então, na região dos R$23,82. Pelo gráfico diário, realmente está corrigindo aqui, depois da pancada que deu aqui para cima, revertendo a tendência de baixa que vinha sendo apresentada. Né? Deu a pancada, está corrigindo,
pode ainda vir um pouquinho mais para baixo e gerar o sinal de alta em cima das médias, em cima da região de topo anterior. Pode sim acontecer, que inclusive seria uma possibilidade de compra para quem está interessado aí no curtíssimo prazo, operações de swing trade, tá? Acima ainda dos R$25, vejo que encaixa ainda uma compra. Abaixo aqui, pessoal, já não vejo compra, tá? Veio muito aqui embaixo, nos R$24, R$23, descartaria essa possibilidade de compra aqui, tá bom? Para quem está vendido aí no curto prazo, já seria um stopzinho aí nos 26 e 24, porque superou o máximo aqui, já vai dando indício de que pode realmente aí iniciar um novo movimento de alta. Então, tomar cuidado para quem está vendido aqui em Petrobras. Pode ainda gerar sinal de compra no decorrer da semana. Falando de minério de ferro, FEF. Lembrando aí que essa semana temos a reabertura da China, hein? Opa! Minério de ferro no gráfico semanal. Eita, não, está difícil, hein? One week. No gráfico semanal, semana passada, alta de 0,75%. Mais uma vez respeitando esta região de resistência de fundo anterior. Mais uma semana fechando exatamente ali. Já abrimos a semana por lá. Então, já aqui, ó, agora sim, tá certo. Segunda-feira, dia 30 de janeiro, tá aí basicamente com leve queda de 0,36%. Se perder mínima aqui, pode gerar um novo sinal de topo vindo buscar a região da média, nos $116. E é um nível de suporte, então tende a ser respeitado. A gente tem uma região de topo também nos $116, que pode sim segurar o preço. Então, se resolver apresentar um sinal mais negativo aqui no semanal, a gente tem suporte aí pela frente. Falando do gráfico diário, ainda um pouco mais travado. Pode sim também tentar apresentar algo nesse sentido, uma correçãozinha por aqui. Mais uma vez aí, né, tentando buscar a região da média, gerando um sinal de alta mais limpo, com máximas descendentes, com bastante candle na correção, diferente do que aconteceu aqui, por exemplo. Tá? Pode tentar apresentar. E aí, no caso, perderia uma mínima lá no semanal, mas tentaria dar continuidade aqui. Tá? Então, tá um pouquinho travado, realmente está bem esticado aí esse movimento. Vamos ficar de olho aí para ver o que é que vai acontecer. Tá? O que seria ruim? Um fechamento forte aí abaixo da média. Vai aumentando a chance de buscar aqueles $116 que eu mencionei no gráfico semanal. E pelo diário seria a região dos $112, tá bom? Então, tomar um certo cuidado aí. Tá? Mas segue lá em cima ainda, né? Sem realmente apresentar pancada aqui para baixo, tá? Vamos ver se segura ainda essa semana. Depois de falar de minério, vamos falar aí de Vale, que na última semana fechou aqui em leve alta de 1,42%. A Vale que bateu lá na sua máxima histórica e realizou uma nova máxima. Antes era nos R$ 98,11, agora é na região dos R$ 98,29. Tá? Então a Vale realizou uma nova máxima histórica e testou e devolveu. Pelo gráfico diário vai ficar visível. Olha só, testou e devolveu. Tá? Devolveu com força, entrou bastante pressão vendedora aí nesta região de preço. Tá? E agora, Kaique? Bom, a gente está num nível muito relevante de resistência. Para quem está comprado, stop, mesmo de médio prazo, nos R$ 93,19. Perdeu o mínimo da semana passada, é sinal de saída. Podemos ter uma correção em direção à média móvel. Um novo sinal de entrada seria após a correção, gerando o sinal de fundo. E que essa correção tenha pelo menos umas 3, 4 semanas. Ou seja, passar o mês de fevereiro inteiro aí corrigindo aqui no gráfico, tá? Gráfico diário, então, para quem abriu venda, stop lá em cima da máxima, nos R$ 98,30, tentando pegar aí, torcendo para ela vir aí para baixo dos 86, para vir para baixo dos 94 e quem sabe buscar os 86, tá? Vai acontecer? Não sei. O papel tá muito forte, né? Pode corrigir aqui da pior maneira possível para quem tá vendido. Vindo aqui estopar, volta, perde fundo, aí vai lá em cima de novo, aí volta. Essa é a pior venda que existe, é quando o papel anda dessa maneira aqui, tá? Anda a favor, mas anda muito difícil, que aí a condução da operação fica bem chata, tá? Bem chata mesmo. Então, tomar cuidado aí para quem tá vendido no curto prazo, tá? Kaique, eu quero comprar Vale. Não vejo compra aqui, pessoal. Não vejo compra, tá? Baita candle de baixa. Já falei da resistência que tem lá no gráfico semanal. Não adianta ser cabeça dura e querer comprar Vale aqui, tá bom? Não adianta. Ah, mas e se corrigir aqui bonitinho e gerar o sinal de alta?
existe a possibilidade da entrada. Teria que aguardar e eu colocaria mesmo assim menos capital. Por quê? Porque o gráfico semanal está muito esticado, tá bom? Está muito esticado mesmo. Cabe sim uma correção, seria natural se tivesse essa correção. Então tomem cuidado aqui com a Vale no curto prazo para quem está querendo aí encher a mão no papel. Não faria isso, tá bom? Falando agora de ICOM, índice do setor de consumo. Na última semana, alta de 3,78%, testou a região da média móvel como resistência, essa região de fundo também como resistência. Vamos ver se essa semana aí consegue fechar acima. Se for apresentado esse sinal, a gente pode ter sim aí o índice do setor de consumo vindo buscar sua resistência um pouco mais acima, nos 3.400 pontos. Gráfico semanal, temos aqui ainda uma ainda está fraco. Opa, deixa eu só colocar aqui a minha imagem, porque não está entrando no minha ferramenta de desenho. Rapidinho. Aí, agora sim. Vamos lá. Então, aqui no gráfico diário, a gente tem uma tendência de alta ainda fraca, pessoal. Tá fraca mesmo, ó. Bom, olha só, os topos nem se distanciam aqui, basicamente. Os fundos também não se distanciam muito. Então a gente pode ter aí, de repente, o papel vindo ainda testar essa região da média, nos 2.900 pontos. E um possível rompimento aí que seja importante, né? Que seja com força, voltando para cima dos 3.000 pontos. Seria bem bacana, tá? Se isso for apresentado aí no decorrer dessa semana. Caso contrário, perdeu a região da média móvel, pode vir testar essa região da linha de tendência de baixa, que seria próxima dos 3.800 pontos, ou ainda vir buscar essa região, 3.850 aqui em cima, né? E essa outra região dos 3.800 pontos aqui embaixo, se fechar um pouquinho mais forte por aqui. Tá? As médias ainda estão desalinhadas, então se continuar a correção aqui, que seja fraca, da mesma maneira que já iniciou aqui, tivemos já uma perda de mínima. Tá? E vamos ficar de olho se gera esse sinalzinho positivo. Se gerar, a gente pode ter sim o semanal. Eita, nem sei o que é essa ferramenta aqui que apareceu, não. Excluindo ela. Tá? Então, já gerou esse sinal de queda, pode ter essa correção aqui. Tá? Do contrário, a gente pode ter um fechamento acima se, como eu ia comentar, né, vier aqui apresentar força na ponta compradora já no sinal de alta, tá bom? Avaliem bem os ativos que vocês vão comprar do setor de consumo. Por falar em setor de consumo, tem um vídeo aqui no canal que eu postei aí, eu não, né? O pessoal do marketing postou aqui sobre o varejo, tá bom? Sobre o varejo, deem uma olhada, é o último vídeo antes desse aqui que eu tô gravando para vocês, tá? Vou até colocar na tela aí, ó. Vou colocar na tela para vocês. Quem sabe desperta o interesse, tá bom? Vamos lá, tá aqui. Ah, tem que esperar passar aqui. Vou fazer o seguinte. Vou mostrar para vocês aí como é o nosso... Aqui, ó. Tá bom? Tá aí, ó. Beleza? Hammer 3 e o futuro do varejo. Tem 36 minutos, mas tá bem legal mesmo esse vídeo, tá? Vale a pena aí dar uma olhada nesse vídeo, tá bom? Se você curtir, deixa aí o seu comentário nesse vídeo também. Vamos lá. IEX, índice de setor de energia, na última semana apresentando aqui alta de 0,84%, mas ainda respeitando a resistência da média, com fundos anteriores, ainda bem desafiador o cenário aí para o setor de energia. Gráfico diário não consegue ainda romper a região aí dos 79.000 pontos. Tenta, não consegue, tá, pessoal? Tem que ter aí a confirmação de um fechamento acima para poder ter essa continuidade do movimento. Caso seja apresentado, a gente pode ver o índice buscando a região dos 82.000 pontos, mas precisa dessa confirmação. Então já vão conseguindo visualizar aí que pelo menos alguns índices já estão aí com um nível importante que precisa da confirmação do fechamento acima aqui para poder dar sequência para a próxima resistência, tá bom?
Fechou abaixo da média, vai aumentando a chance de perder estes fundos e aí devolver todo este movimento de alta, vindo buscar suporte lá nos 74 mil pontos, tá? Então, vamos ver se consegue pelo menos se manter acima da média aqui ainda essa semana. Isso vai reforçando ainda o viés de poder romper a resistência dos 79 mil pontos. Então, deem uma olhada boa também para quem do setor de energia está acima ou abaixo de resistência para ver quem que você vai dar preferência para abrir compra ou venda de repente, tá bom? E FNC, na última semana apresentando queda de 1,85%, testou mais uma vez a resistência da média, as médias ainda estão desalinhadas e apresentou essa queda. Perdeu o mínimo aqui, pessoal, é sinal de topo descendente pelo gráfico semanal do setor financeiro. Então tomem bastante cuidado aí com os bancos. Inclusive, se girar esse topo aqui e os bancos realmente começarem a corrigir aí novamente mais forte, podem sim prejudicar o índice, tá bom? Os bancos têm um peso relevante, então eles podem sim, eles podem sim aí prejudicar o nosso índice Ibovespa. Então tomem bastante cuidado. O gráfico diário aí voltando mais uma vez para testar esses fundos aqui anteriores. Confirmação do fechamento abaixo, aumenta a chance de buscar o próximo suporte nos 9.500 pontos. E MAT, setor de consumo, mesma coisa, apresentou queda aqui de 0,76%, respeitou mais uma vez a resistência dos 6.200 pontos, gerando sinal de topo por aqui. A gente pode ter aí o setor corrigindo em direção à média do gráfico semanal, mas o viés é mais positivo em termos de tendência, então mesmo que teste a média, ainda pode sim apresentar a sequência do movimento. No diário, segue corrigindo, tentou apresentar um sinal de fundo, mas depois desse movimento todo de alta, essa correção foi curta. Tá? Então se ficar um pouquinho mais tempo aqui do lado, tá? A gente pode sim ter a continuidade da tendência. Tá? Então não perder inclusive a mínima da semana anterior. Então vamos ver se consegue realmente apresentar algo nesse sentido aqui nessa semana. Confirmou o fechamento abaixo dos 6.100 pontos. Pode buscar aí a média do semanal que eu havia mencionado. Imob, índice setor imobiliário, alta de 3%, fechamento acima da média. Depois de testar aí algumas semanas, a média conseguiu confirmar um fechamento acima. Então a gente pode ter a continuidade desse movimento em direção a outra média móvel do gráfico mensal, que inclusive superou o máximo aqui depois de testar estes fundos. Gráfico diário já iniciou um processo de correção. Vamos ver se se mantém acima das médias aqui e gera uma nova sinalização de entrada. Linha de tendência de alta ainda sendo apresentada, apesar dos topos não se distanciarem todos tanto assim ainda, tá bom? Mas segue num viés mais positivo. Iniciou o processo de correção, mas segue no viés mais positivo de ter algum sinal de alta na sequência. Então fiquem de olho aí também, se no decorrer da semana não tem algum ativo aí de setor possibilitando uma entrada. Agora falando dos ativos que eu separei para vocês, primeiro o Cielo. Apesar da queda aí de 1,13% na última sexta-feira, eu ainda vejo possibilidade de compra no decorrer da semana, se a gente tiver algum processo de correção por aqui, tá? Não necessariamente segunda, terça, quarta e quinta, tá? Mas mesmo se fizer algo nesse sentido aqui, ó, segurando ainda na média, não perdendo mais mínima, eu vejo essa possibilidade de entrada assim na ponta compradora. Lembrando que o gráfico... Eita, nós de novo. Lembrando ali que o gráfico semanal reverteu o topo descendente, então a gente pode ter aí a Cielo vindo buscar os 5,70. Então por isso que eu mencionei que eu ainda olharia para compra no decorrer da semana se tiver esse sinal de alta aqui no gráfico diário, tá? Pelo menos mais um ou dois candles de correção aqui e gerando a entrada na sequência. Vejo sim possibilidade de compra. Embraer também vejo possibilidade de compra ainda. Apresentou um movimento de alta, corrigiu aqui, tentou dar sequência, que andou bem inclusive, tá? Mas ainda não foi tão longe assim e pode testar a média aqui e gerar um novo sinal de entrada. E aí teríamos uma correção em ABC ou duas etapas. ABC dando entradinha aqui mais próximo da média. Seria muito bacana se isso fosse apresentado, tá? Segunda, terça, quarta aí corrigiu, segurou acima dos 16, gerou sinal de entrada, focaria na ponta compradora aí de Embraer. E JIT 11. Também gosto do papel aí para o decorrer da semana. Conseguiu voltar para cima destes topos anteriores dos R$19. Começou já a corrigir. Eu ficaria de olho. Se de repente ela já no meio da semana, no início da semana já reverter aqui esse topinho, ela pode esticar um pouco mais.
Então, a superação desse mesmo candle de baixa aqui dos 19,53 já seria uma entrada com stop nos 19,02. Continua ainda corrigindo mais um pouquinho, excelente. Também melhor ainda para a relação risco-retorno, também abriria a compra mais próximo da média, tá? Mas fiquem de olho mesmo, se aqui na segunda-feira, amanhã, né, já tentar aí reverter esse topinho, pode sim aí dar continuidade nesse movimento. A gente vê o semanal aí fechando acima da média pela primeira vez, depois que voltou para baixo. Então a gente pode ter aí o papel apresentando algo mais relevante. Fiquem de olho aí em IGIT11, tá? E Marfrig. Marfrig na última sexta fechando em queda de 3,25%. Ainda está dentro desta lateralização aqui, mas se confirmar um fechamento abaixo ou para quem tiver um perfil um pouquinho mais arrojado, quiser já entrar com a perda da mínima dessa lateralização, seria uma possibilidade. Na ponta vendedora, é claro. Perdendo ali os R$ 7,96, jogaria o stop aqui acima deste topo, nos R$ 8,51, tá? Então seria aqui basicamente tentando pegar um novo movimento de baixa. Colocando aqui para vocês, seria basicamente isso aqui, ó, tá? Seria aí um stop aí de 55 centavos ou quase 7%, tentando buscar aí a região dos R$ 7,14, tá bom? Seria basicamente essa aqui a operação, tá? Então, vamos ver se realmente vai vir aqui para fora. Kaique, qual seria uma outra possibilidade? Espera a confirmação do fechamento abaixo e aí essa perda de mínima aqui seria uma possibilidade. Tem mais alguma? Tem sim. Volta aqui para baixo, volta para testar esse sinal de entrada. Pode não acontecer, pode vir de uma vez aqui embaixo, tá? Mas se alguém quiser preferir aguardar aí, esse também seria uma terceira entrada aí, caso ela seja apresentada, tá bom? E por fim, Natura. Natura aqui que vem corrigindo nos últimos pregões, depois dessa estilingada aqui para cima, voltando aí para cima da região de resistência dos 12,50. Pode já gerar entrada aqui amanhã, tá? Então essa superação dos R$ 13,10 seria uma compra, mas seria ainda mais interessante se vem aqui buscar a média e gera o sinal mais próximo. Também seria uma excelente compra aqui, próximo dos 12,55. Logo aí no início da semana, né? Lá para terça ou quarta-feira, olharei com bons olhos. O semanal fechou acima aí pela primeira vez, tá? Vamos ver se dá continuidade aqui no movimento. Teria resistência aí lá dentro da lateralização nos R$ 15,27, tá bom? Então fiquem de olho aí se ela não apresenta algo nesse sentido. Beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Mais uma vez, me desculpem aí pelo atraso com relação ao vídeo, mas mesmo assim, vim aqui, né, gravar para vocês. Espero que realmente tenha sido útil de alguma forma, tá bom? Um excelente resto de domingo para todos vocês e a gente se vê amanhã no Radar do Mercado a partir das 8h45 da manhã. Um abraço.